Ok, terceiro módulo, parabéns para você que ainda está aqui comigo. Vamos falar sobre brônquios e bronquíolos. Então, nós estamos falando de uma estrutura macroanatomicamente, ela está reduzindo o seu diâmetro, certo? Ela está ramificando bastante, nós vamos falar sobre isso com o desenvolvimento das vias respiratórias. Então, há uma crescente redução de diâmetro individual de cada um dos dutos e a soma da área. É isso. A soma da área de todos os dutos, à medida que vai ramificando mais, ela é maior do que a área da traqueia. Então, você está reduzindo a luz, né? Mas aí, por outro lado, também aumenta a área total de passagem para reduzir a resistência à passagem para o ar. Espero que faça sentido para vocês. Se não fizer, me pergunte no plantão. Tudo bem? Então, estamos aqui. Na anatomia, foi dito sobre brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Essa progressão que vai acontecendo, segmentação sucessiva, que acontece com ramificações, ciclos e ciclos de ramificações, duplicações. Ela cresce em escala log. Como eu disse, isso pode ser abordado na embriologia do respiratório. Isso quer dizer o quê? O tamanho, o diâmetro da luz do brônquio, dos bronquíolos, ela vai reduzindo, né? E, então, a proporção superficiária muda. Isso quer dizer que a possibilidade de colapso do duto reduz. E também lembre-se que, no final, o objetivo é ter um epitélio que seja favorável a uma troca de gases, então ela seja mais delgada. Então, não é necessário mais a sustentação mecânica fornecida pelas cartilagens, elas podem ser aos poucos, tipo, tudo é aos poucos, tá, gente? Não tem momento que eu vou passar uma regra de ponto, daqui até aqui é lá. É tudo aos poucos, é gradual. Então, tem uma redução gradual na contribuição das cartilagens nessa região adventícia. E também vocês vão ver que tem uma evolução do epitélio. Como eu disse, aqui, onde vai fazer o grosso, né, na traqueia, nos brônquios, vai fazer o grosso da limpeza para dar a qualidade do ar. Agora, né, só por precaução, vamos continuar tendo um pouquinho de cílios, mas, novamente, gradualmente, o epitélio vai reduzindo de tamanho, vai reduzindo de complexidade, essas glândulas na submucosa somem, as células caliciformes sumindo, a altura das células no epitélio vai reduzindo, deixa de ser pseudoestratificado, passa a ser colunar, tá? Então vai reduzindo a espessura, tem um pouquinho de cílios, a quantidade de cílios reduz, depois os cílios somem, e depois a gente vai falar dos alvéolos, ok? Então, aqui nós estamos vendo, vou voltar para essa slide que eu falei em noções gerais, você vê que do pseudoestratificado ciliado, ele vai para colunar ciliado, que é menos alto, e depois ele vai ficar cuboidal e não tem nem cílios. Então, ele já reduziu também a sua espessura, tá bom? Então, junto com isso, reduzindo também a quantidade de cartilagem na região adventícia. Um elemento que vocês não vão conseguir ver por mactoxina e eosina seria a presença de fibras elásticas, porque isso requer uma coloração específica. Mas imagine essa situação, né, de respiração, tá? E aí, por isso que eu digo, parece um balão, né? Você comprime, você deforma esse tecido. O tecido ele sofre bastante em termos de ser amassado, isso aqui é a ação do diafragma. Então, o que acontece? Ele tem que ter uma elasticidade intrínseca, tá? Então, isso vai aumentando quanto mais terminal, mais inferior tiver, porque o tecido passa a ser mais delicado. Então, ele tem que ter e lembre-se, ele está sem a presença do suporte mecânico da cartilagem. Então, ele precisa de uma fibra elástica para dar um pouquinho mais de resistência à deformação, tá? Mas, além disso, nas regiões terminais, você vai começar a ver um enriquecimento, um enriquecimento relativo, tá? De fibras de músculo liso em volta dos dutos para ajudar na extrusão do ar. Então, aqui nós continuamos falando da região condutora, isso aqui não é troca, tá? Isso aqui não tem como trocar para essa região espessa, mas nós vamos ter um enriquecimento de fibras musculizo, que não são sob nosso controle, para ajudar na extrusão do ar. Okay? Então, todas essas nuances de mudança, né? Então, você tem a fibra elástica, que permite que você tenha uma
resistência maior a distorções de forma, e você também tem musculatura lisa para ajudar a extrusão do ar nos terminais mais finos. Então, se olhar aqui, nesse esquema que eu gosto bastante, resumindo um pouquinho, você tem, né, na região da traqueia, você tem um anel de cartilagem. Veja a contribuição aqui, que está em azul, de cartilagens, como ela vai reduzindo. Ela passa a ser placas descontínuas, não é um anel completo. Aqui realmente é importante que você tenha o seu trato, o único e principal de passagem de ar completamente aberto. Esse músculo liso aqui permite que você tenha, né, também uma certa regulação de diâmetro, que também é importante. Em certos momentos você não quer estar com isso tudo aberto, então você tem a possibilidade de fazer um pouquinho de ajuste. Mas aqui essas placas elas não estão conectadas, elas estão dando sustentação parcial, tá? E você tem umas glândulas também presentes que continuam contribuindo com o músculo. À medida que vai caindo, e aqui eu não apontei porque não tem bronquilo, à medida que vai reduzindo o diâmetro do duto de passagem, chegando mais próximo à região alveolar, você vê que inclusive as cartilagens somem e também as glândulas vão sumindo. Esse epitélio e os componentes circunferenciais a ele vão perdendo complexidade exatamente porque eles estão ficando mais delgados para poder ter uma interação mais íntima com a rede vascular. Então, é uma coisa que também é difícil de ver assim em duas dimensões, que é o que a gente vê na histologia. Toda essa estrutura, vocês viram isso em anatomia, ela é acompanhada por uma rede vascular extremamente rica e muito próxima, tá? Agora, à medida que vai chegando na extremidade, a proximidade entre a rede vascular e a luz, o lúmen desses tratos respiratórios passa a ser maior, porque exatamente tem que ter aproximação entre o hemato e o aéreo para você ter uma troca de gases no sangue. Então, aqui nós estamos vendo o brônquio, a traqueia eu já vi antes, você vê, isso aqui que está parecendo tentáculo de polvo, não é tentáculo de polvo, são cartilagens, tá? Então, são cartilagens, são placas, não é um anel contínuo. Você vê que relativo ao diâmetro, a camada de músculo liso aumentou, então, proporcionalmente aos... Aí, ele está todo dobrado assim, por quê? Lembra que lá na traqueia ele estava um ciclo lindo, perfeito, maravilhoso? Aí você pode dizer, não, isso aqui simplesmente foi feito por um histologista incompetente e amassou. Não. Por que aconteceu? Aqui você não tem mais uma cartilagem contínua mantendo aquilo aberto como um anel. Você tem placas de cartilagem que se sobrepõem e não permitem que aquilo colapse. Mas dá uma enrugadinha. Quando a gente faz processamento histológico, o tecido sofre um pouco e ele não mantém essas placas. Prova que essas placas não são um anel contínuo. Tá? Então, isso aqui, essa imagem veio do MOL, mas existe bastante brônquios nessa lâmina ristola de Guy. Aqui eu estou colocando lado a lado brônquio e bronquilo. Então, eu deixar bem claro que estão em escala diferente. O bronquilo tem um diâmetro bem menor, mas eu deixei em escala maior para vocês poderem ver, né, mais ou menos igual o tamanho, as diferenças de estruturais. Então, aqui na região adventícia, você tem placas de cartilagem, tem um só, inclusive aqui, então, ó, roxo escuro, dica, gente, alerta, alerta, cartilagem, tá? Aqui, novamente, como eu disse, existe uma retração, um pouco de, né, durante o processamento, então você fica com isso preguiado, epitélio preguiado. Note que aqui você ainda tem tecido adiposo em torno. O tecido adiposo, que você consegue ver ao redor dos tratos respiratórios, também tem a função de manutenção da temperatura e otimização da qualidade do ar que passa, ok? Tem artéria, vênus, você tem um plexo vascular rico. E aí, quando chega ao bronquilo, o diâmetro é bem menor, tá, do trato. Você vê que o epitélio, esse aqui não dá para ver tanto, mas aqui você vê que o epitélio, ele já é um epitélio que não tem cílios, certo? Ele tem a contribuição de músculo liso em torno dele, parece bem mais evidente. Aqui do lado ele já está inserido em meio à região alveolar. Vocês vão ver, quando vocês pegarem uma lâmina de pulmão, propriamente, você vai ter uma mistura de vários níveis. Não é tudo bonitinho, linear assim. Você, quando corta, você tem vários níveis de trato respiratório misturados com o alvéolo, tá? Muito bem. Então, aqui nesse caso, é o epitélio colunar. Nesse não está ciliado, mas ele pode ainda estar um pouquinho ciliado, e ele vai conter algo que chama células de Clara. Células de Clara também são conhecidas como células exócrinas, tá? Elas são células que secretam, elas vão proteger
Então, elas não são exatamente iguais às células caliciformes, mas ela tem uma função protetora de secreção, você vê essa quantidade de vesículas contra poluentes, também tem uma função imunomoduladora. Elas são chamadas de células de clava. Na verdade, o nome célula de clava está sendo mais favorecido nos anos mais recentes. Tá? Então, aumentando aqui, você pode ver essa célula de clara às vezes. Elas são células que são mais claras, que têm o citoplasma claro, né? Elas não são chamadas células de claro por causa disso, é o sobrenome da pessoa que o descobriu, mas elas têm o citoplasma mais claro, ok? E você vê que aqui não tem mais submucosa, não tem glândulas de mucosa, porque basicamente nós estamos tentando reduzir a espessura desse epitélio. Uma coisa que muitas vezes confundem, então aqui os alunos, porque o bronquíolo começa a ficar pequeno mesmo, e às vezes fica do mesmo diâmetro dos vasos que o circundam. Então, qual seria a diferença aqui, novamente dica para a vida da Irene, né? Qual seria a diferença entre bronquíolo e artéria? Bom, primeiro, acho que a dica mais fácil é que vaso sanguíneo geralmente tem hemácia dentro, sabe? Mas nem sempre você tem essa sorte, porque é muito difícil a gente tirar as hemácias quando a gente faz preparados históricos. Então, hemácia dentro, fácil. Mas se você não tiver essa sorte, note aqui a diferença entre o epitélio e revestimento, certo? Vasos, eles sempre vão ser revestidos por epitélio pavimentoso. Então, aqui você vê que é o epitélio pavimentoso, que tem as hemácias, né? E aqui no bronquíolo você tem um epitélio, isso aqui ele tá numa transição de colunar para cuboidal, ele está quase cuboidal, o núcleo dele não está bem lá, mas ele está numa transição boa. Como eu disse, é tudo contínuo, é muito difícil você marcar uma régua onde começa, onde inicia o outro, ok? Bom, aí os bronquíolos eles vão ser divididos em terminais respiratórios, dependendo do quão próximo eles estão dos alvéolos, ok? Então, os bronquíolos terminais, eles já são aqueles que estão fazendo a transição de trato de condução para um trato, né, de respiração, de troca de ar. Então, o epitélio fica colunar, púbico, músculo liso, fibroelástico, mas veja bem, músculo liso e fibroelástico continuam constituindo uma barreira para, imagine que fora, né, fora dessas camadas de músculo liso que você teria os vasos sanguíneos. Então, nesse caso, o músculo liso e fibroelástico continuam atrapalhando a troca, né, continua se fazendo uma barreira grande e espessa entre o ar e o sangue. Então, aqui no bronquíolo respiratório, aqui vai para o cubo simples, e depois os cílios vão sumindo, o músculo liso começa a sumir agora. Então, antes o músculo liso era importante nos bronquíolos terminais, aqui ele começa a sumir, e a fibra elástica também, porque você tem uma estrutura delgada, sim, mas aí, novamente, nós temos que pensar que tem que reduzir a barreira. Então, aqui já vai fazer uma transição com os alvéolos, tá? Então, ela parte de colunar, que é mais alta, para um cúbico, que é mais baixinha, remove os cílios. Células caliciformes também não são células desejáveis, elas são células altas, elas têm as células caliciformes ou células de clara, elas vão todas sumir, todas essas células que exocitam vão sumir, tá? Não apresentam, então, na verdade, quando eu disse caliciforme, eu quis dizer células que secretam vão sumir, porque caliciforme nessa altura já não tinha mais mesmo. Então, não apresentam cartilagem e é músculo liso, ela vai sumindo aos poucos, é maior em relação ao bronco, mas à medida que vai chegando no bronco respiratório, ela vai sumindo também, tá? Então, aqui, isso aqui é um diagrama que eu acho bastante didático, porque é difícil conseguir um corte desses na histologia, de fato. Então, aqui vocês estão vendo placas de cartilagem, né? Aqui você tem o bronquíolo respiratório. E você está vendo, aqui você tem momentos mais espessos, esses botões mais espessos, com presença de músculo liso, mas está começando a ficar descontinuado, tem aquela aparência de favo, de colmeia. Nesses sacos aqui, você vai ver essa estrutura extremamente delgada e fina, que são as paredes alveolares, que a gente vai falar no próximo módulo. Então, aos poucos, você transita de uma região que tem bronquíolo respiratório com alguma estrutura mais espessa em relação ao onde está passando os capilares de sangue, e aí aquilo tudo vai sendo aos poucos descontinuado, ele fica, é como se você tivesse uma linha contínua e agora você começa a ter uma linha pontilhada. Então, aqui no corte, a gente conseguiu um pouquinho aqui, você vê aqui a parede bem delgada, tá? Aqui são os sacos alveolares, ok? E à medida que vai transitando aqui no bronquíolo respiratório, você vê que ele começa a desmontar essa parede. Aos pouquinhos, fica pontilhado.
tá vendo? Até que eles somem de vez. Então, deixa eu ver. Bronquíolo respiratório. E no alvéolo, vocês vão ver que você não tem mais nenhuma dessas estruturas mais espessas. Tudo é muito delgado, muito delicado. Tá? Então, aqui na microscopia varredura, você consegue ver aqui tem uma continuidade. E aqui começa aquela aparência que eu disse, parece um favo de colmeia. O outro corte, esses cortes são difíceis, né? Eu passo a mostrar bastante. Então, aqui você tem bronquilo terminal. Tá vendo que ele já está bem menos espesso que esse bronquilo aqui, né? Bronquilo terminal. E bronquilo respiratório começa com linhas pontilhadas, até que, inclusive, você realmente está inserido em alvéolos. Então, como eu disse, é uma continuidade. Aqui parou de ser condutor e passou a ser troca gasosa. Tá? Nesse momento aqui. Tudo bem? Aqui também é um corte que eu achei bastante legal, isso que foi em cima, mas vocês estão vendo que na luz, onde está, eu falei linhas pontilhadas, as linhas pontilhadas você tem ainda um pouquinho de epitélio, né, sobreviventes, mas aqui você já tem paredes alveolares, tá vendo? Então isso vai sendo desmontado aos poucos, nunca nada é abrupto. E aí, aqui eu vou lançar um desafio para vocês, para tornar um pouco mais interessante, já que vocês sobreviveram até aqui, né? Vamos desafiar vocês um pouquinho. Sabendo da histologia das estruturas que eu falei até agora, pense um pouquinho, quando eu coloco o slide amarelo, é sempre um desafio para vocês, é para também acordar e vocês, né, participarem um pouquinho. Então, pacientes asmáticos apresentam tosse, falta de ar, constrição das vias aéreas, né, todos os sintomas. Que tipo de alteração histológica você acha? Você espera encontrar nesses, né? E pode ser vários, ok? Redução de diâmetro da nerva de cartilagem, aumento do número de células falciformes, hipoplasia, ou seja, um subdesenvolvimento da musculatura esquelética traqueal, hipertrofia é um superdesenvolvimento, é uma representação exacerbada da musculatura lisa bronquiolar, o que seria? Então vamos pensar um pouquinho aí no próximo segmento, nos primeiros slides a gente já discute sobre esse aspecto.